Bom dia, turma. Então, mais uma aula de bioquímica agora, só que agora nós vamos falar dos compostos químicos inorgânicos, os sais minerais. Dependendo da quantidade presente no organismo, um mineral é chamado de macro ou de micronutriente. Então, assim, aqueles minerais que nós necessitamos em maior quantidade, porque nós temos em maior quantidade no nosso corpo, são chamados macronutrientes. Aqueles que nós necessitamos em menor quantidade, porque nós temos em menor quantidade formando nosso corpo, são os micronutrientes. Isso ocorre também para plantas, tá? Quem tem aí o pai que é agricultor sabe, existem nutrientes, sais minerais e nutrientes que são macronutrientes na lavoura. Por exemplo, o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso vai variar em proporção, tá? Mas são os nutrientes que as plantas mais necessitam. Logo, são macronutrientes. Existem nutrientes que são necessitados em menor quantidade numa lavoura, tá? Esses seriam micronutrientes. Sei lá, por exemplo, o molibdênio, o boro. E notem que eu estou fazendo uma correlação com a química, tanto é que isso é bioquímica. Estou falando de átomos, de elementos químicos. Os minerais formam um grupo de nutrientes indispensáveis, não só como componentes estruturais, mas também para permitir o acontecimento de muitos processos vitais. O termo mineral em nutrição humana refere-se a íons inorgânicos na sua forma mais elementar. Aqui, como eu havia falado já em outras aulas, o cálcio, que é bastante associado ao processo de ossificação ou formação dos ossos dos dentes, mas que não está só relacionado com isso, tá? O cálcio e o fósforo. O cálcio, por exemplo, está relacionado também com a coagulação sanguínea e também está relacionado com a contração muscular. Aqui uma ilustração, uma radiografia do indivíduo que sofre de raquitismo, que vem da hipovitaminose, ou seja, da carência da vitamina D na época do crescimento. Pode ser que pela demora na ossificação, os membros tenham ficado curvados assim. Bastante importante, bastante batido em provas de vestibular, bastante importante para as minhas avaliações na sala de aula, o iodo. O iodo é o sal mineral que é matéria-prima para a formação dos hormônios da glândula tireoide. Então, se eu não tenho iodo, se eu tenho a falta de iodo, a minha tireoide não funciona adequadamente porque ela não consegue fazer os hormônios T3 e T4, bócio, uma característica chamada de bócio. Bócio endêmico ou bócio epidêmico, justamente devido à falta de iodo na glândula tireoide. A glândula não sabe que não é ela o problema, ela começa a multiplicar ou aumentar o tamanho das suas células, ou talvez a quantidade de células, para produzir mais hormônio. O problema é que não está tendo a matéria-prima. Como o iodo é bastante restrito na alimentação, o iodo naturalmente está presente praticamente somente em frutos do mar e em alguns outros alimentos. A pessoa que não come frutos do mar acaba tendo uma carência desse sal mineral na alimentação e vai sofrer do bócio endêmico, que é característico de algumas regiões que não se come muito fruto do mar. Por isso, bócio endêmico ou bócio carencial, pela carência do iodo. Chamam de hipotireoidismo. Vai se queixar de muito cansaço. Então ela dorme bem e no outro dia de manhã ainda está cansada. Sente muito frio. Vai ficando lento o pensamento. A pessoa faz as coisas lentamente, se esquece muito. Tem muita constipação. Dona Leda tinha ainda outro sintoma típico do hipotireoidismo, o excesso de peso. Mas não é assim que a pessoa de peso normal e ficou com hipotireoidismo, ficou obesa, não existe isso. Na verdade, a pessoa fica mais inchada, é isso? Fica inchada. A solução para estes casos é a reposição hormonal para o resto da vida. O hipotireoidismo é mais comum em mulheres acima dos 35 anos de idade. Já em homens, como o seu Getúlio, os casos são mais raros. Às vezes era um peso só. Sentava e tinha aqui. Dona Hilda também sentia muito cansaço, só que os outros sintomas eram bem diferentes. Palpitação, calorões. Ela descobriu que tem outro tipo de problema na tireoide. É chamado de hipertireoidismo. Neste caso, a glândula tireoide produz mais hormônios do que o corpo precisa. A sequência é assim, cansaço e intolerância ao calor. Isso às vezes e emagrecimento, são esses três. Então ela vai dizer, come bastante, come igual que comia antes, come mais até e começa a emagrecer.
Olhos arregalados também podem ser sinal de que a glândula anda trabalhando demais. O coração é que sofre mais silenciosamente no início, que a gente nem percebe. Depois começa então a ter palpitações, depois começa a ter taquicardia. A médica explica que o tratamento depende do tipo de hipertireoidismo. Podem ser usados medicamentos, iodo radioativo e às vezes é necessário fazer uma cirurgia. Bom, olha só. Então, para que não haja esse bócio carencial e esses problemas decorrentes da falta de alimentação, existem portarias bem antigas já do governo obrigando a adição de iodo ao sal de cozinha. Por que ao sal de cozinha? Primeiro, porque o iodo se mantém ali ativo no sal de cozinha, o iodo não vai se perder. E segundo, porque o sal de cozinha é um alimento acessível. Na verdade, não é um alimento, é um nutriente acessível a toda a população, tá? Aqui mais um exemplo, sal iodado, né? O bócio, ou seja, as pessoas antigamente acreditavam que fazer força criava esse papo, a pessoa ficava papudo. Talvez justamente por associar a pessoas do trabalho braçal, que talvez não tivessem acesso a uma alimentação com iodo, que desenvolviam esse bócio carencial e tinham esse papo, olha, fazer força fica papudo. Até hoje existe esse mito de que fazer força fica papudo. Na verdade, nesse caso, é a falta de iodo na alimentação. Aqui, ó. Olha as casas de pau a pique lá. Uma foto de 1912. Essas casas de pau a pique, depois lá na terceira série do ensino médio, o professor vai voltar a falar sobre isso, lá nas regiões endêmicas. E com vocês, lá quando eu der protozoários para vocês, eu vou falar da doença de Chagas, que tem a ver com essas casas de pau a pique, tá? Nossa, olha o tamanho da tireoide desse sujeito aqui. O magnésio é bastante importante porque ele é componente da clorofila. A clorofila é o pigmento que dá cor verde às folhas, às plantas, tá? E o ferro, eu vou falar um pouquinho mais de ferro depois. Mas o ferro, basicamente, no nosso corpo, ele é importantíssimo para a formação da proteína hemoglobina. Tanto é que a ausência de ferro dá uma característica chamada anemia ferropriva. E eu vou suprir isso comendo alimentos que contêm o ferro. Alimentos que contêm o ferro geralmente tem uma cor mais escura, beterraba, carne vermelha, feijão. O sódio e potássio nós vamos sempre associar à transmissão dos impulsos nervosos. Em um outro momento, quando eu explicar os transportes através da membrana plasmática, que é o conteúdo subsequente desse aqui, que vem depois desse aqui, eu vou falar bastante de transporte ativo e transporte passivo. Vou voltar a falar de iodo, aliás, de sódio e potássio, tá? Para vocês. E com isso nós acabamos os sais minerais. Aqui no livro digital de vocês podem aprofundar um pouquinho esse assunto. Ó. Nós temos aqui uma tabela, aqui uma explicação toda sobre os sais minerais e uma tabela bem interessante aqui, ó, bem legal, tá? Com os sais minerais, suas funções e as suas principais fontes. Tá? O cálcio, que a gente já falou na oxificação, o cloro, tá? Bastante importante no balanço do equilíbrio hídrico do corpo, dos líquidos do corpo. E aí, obviamente, aqui as fontes dele. O cobalto, componente das vitaminas do complexo B, a B12. O cobre, importantíssimo regulador das rotas enzimáticas do nosso corpo. O crômio, importante no metabolismo energético, enxofre, ferro, possivelmente aqui do lado tem alguma coisa relacionada com anemia, tá? E com formação da mioglobina, a proteína que dá cor vermelha à carne, da hemoglobina, enzimas respiratórias, o flúor na formação dos dentes lá, na composição dos dentes dos ossos, o fósforo que eu já havia falado em aulas anteriores, importantíssimo na composição do ATP, do RNA, do DNA, o iodo relacionado sempre à glândula tireoide, o magnésio relacionado ao funcionamento das enzimas. Tá? E eu não estou falando só de corpo humano, tá? Esses sais minerais também são importantes no reino vegetal. O manganês, o molibdênio, o potássio, o selênio, componente da serotonina, super importante. Potássio, transmissão dos impulsos nervosos, controle da pressão sanguínea. Selênio, componente da serotonina. Então, para finalizar aqui a minha aula sobre sais minerais, deem uma olhada aí nessa tabela, deem uma estudada nisso, não é assim uma coisa de
primeira importância para as avaliações. Nas avaliações eu vou cobrar os sais minerais principais, o iodo relacionado à tireoide, o ferro relacionado à hemoglobina, o sódio e o potássio relacionados à transmissão dos impulsos nervosos, o sódio relacionado ao equilíbrio hídrico, tá? Esses sais minerais principais. Como sendo o precursor da história da fonte da juventude. Aquela historinha que aparece em desenhos infantis, de uma fonte que quem bebe água dessa fonte vai ficar jovem para sempre e tudo mais. Ela tem uma explicação científica, que existem pessoas que sofrem de um transtorno chamado transtorno bipolar, que horas tem uma euforia, uma satisfação, uma alegria por estar vivos, e horas estão muito tristes, muito para baixo. Basicamente isso, eu não sou psiquiatra, mas esse transtorno bipolar, e aí isso pode ser ocasionado por uma carência de lítio no organismo. Então, se as pessoas bebessem água dessa fonte, que era a água extraída de pedras que continham lítio, as pessoas acabavam se sentindo muito jovens, muito felizes novamente, então daí vem a fonte da juventude. Eles, na verdade, estavam tomando uma água que continha o elemento químico lítio, o sal mineral lítio, que era o tratamento para o transtorno bipolar. Por isso essa sensação de se sentir muito bem. E daí a história, eu estou me sentindo muito mais jovem, muito mais feliz, depois que eu passei a beber água dessa fonte da juventude. Tá? Dá uma olhada na descrição aí do vídeo no YouTube, vê se tem link lá, lembra de olhar lá a agenda no sistema lá, e agora vocês podem passar no livro digital aqui para algumas atividades e responder essas atividades. Muito em breve eu vou passar umas atividades para vocês do livro digital, tá? Um abraço, valeu, até a próxima aula.